Olá, tudo bem? O governo acaba de anunciar a antecipação do 13º salário para 30 milhões de segurados do INSS. O repasse será feito em duas parcelas, uma no mês de maio e a outra no mês de junho. 30 milhões de segurados do INSS receberão a antecipação do 13º. Isso significa dizer que haverá uma antecipação de pagamentos da ordem de quase 63 bilhões de reais. 63 bilhões de reais. Uma excelente notícia, viu? Uma excelente notícia. Por quê? Isso o presidente Michel Temer fez com grande perspicácia a partir de sugestões feitas pelo seu ministro Henrique Meirelles, né? A antecipação de recursos é uma injeção na veia da economia nacional. 63 bilhões que vão circular no primeiro semestre, porque se recebe metade em maio, metade em junho, significa 63 bilhões de reais circulando na economia nacional neste primeiro semestre. Ora, isso é ótimo, porque as pessoas vão usar esse dinheiro. Vão usar esse dinheiro para pagar dívidas ou para consumo. Essa é a questão. O pessoal vai usar para pagar dívidas ou para consumo. Então é muito bom isso. E, obviamente, isso reforça a economia, ajuda a economia no momento em que a economia está fragilizada por causa dos juros de 13,75 do nosso querido Roberto Campos Rousseff, né, o irmão da Dilma. E aí, por conta disso, ajuda a melhorar o ambiente econômico, né? E ajuda inclusive a arrecadação do governo, porque se você usa esse dinheiro, 63 bi, para pagar dívidas, para consumo, aumenta a arrecadação tributária lá na frente. Vai aumentar a arrecadação tributária lá na frente. Então a ideia é inteligente, a ideia é boa, são 63 bilhões de reais sendo colocados na economia nacional ainda no primeiro semestre. A ideia não é nova, como disse antes, o presidente Michel Temer fez isso durante o período que esteve à frente do país e é uma medida inteligente. O ministro Paulo Guedes também fez isso quando era ministro lá, convenceu o governo a fazer a mesma coisa no governo que antecedeu a este e agora é mais do mesmo. Mas é inteligente a medida, sim. Eu acho boa, positiva, né? Esse é o meu olhar. Muito bem. A Oi, eu já falei aqui o seguinte, a Oi tinha que apresentar os seus resultados e uma vez mais, que não nos surpreende, né, foi adiada a apresentação, a divulgação dos seus resultados. É um filme já visto em 2021, repetido agora em 2023, não tem surpresa nenhuma, né? Então, foi adiado aí a apresentação de resultados da Oi. A argumentação é que a negociação com os credores gera um impacto nos trabalhos de elaboração de demonstrações financeiras e na emissão do parecer dos auditores independentes. Falamos no vídeo de ontem sobre essa questão das auditorias independentes, né? Isso é algo preocupante, é algo que precisa ser acompanhado de perto, né? Está muito ruim o trabalho das auditorias independentes, né? De toda sorte, a Oi já divulgou alguns indicadores, né, que deverão ainda ser confirmados, mas foram divulgados de forma prévia. Para este ano, a empresa está estimando uma receita líquida de 10,6 bilhões de reais. 10,6 bilhões de reais. No ano que passou, ela divulgou que teve uma receita de 12,5 bilhões de reais em 2022. Para este ano está estimando um EBITDA de 185 milhões de reais, investimentos da ordem de 894 milhões e um fluxo de caixa operacional negativo da ordem de 709 milhões. São os números divulgados de forma prévia pela Oi, certo? Bom, relatórios da Anatel nos mostram que a banda larga fixa segue vamos dizer assim, numa trajetória de crescimento
sendo feito, obviamente, os rebalanceamentos dos atores que exploram este segmento de banda larga. Existem hoje já 23,6 milhões de conexões que são feitas via pequenos provedores de banda larga e as grandes operadoras ficam com uma fatia de 22,1 milhões de conexões sendo feitas por elas. Aí estamos falando de Oi, Vivo, Claro e TIM. Quando a gente olha só banda larga, a Claro segue líder de mercado com 21,4%. Em segundo, Vivo com 14,2% e em terceiro, Oi com 11%. Quando a gente olha para banda larga. Mas aí quando a gente dá o recorte para a fibra ótica, a Claro desaparece da primeira página. Fica em primeiro lugar a Vivo e em segundo lugar a Oi, certo? É isso que a gente precisa olhar. Os acessos à internet de banda larga fixa já chegam a 45,7 milhões no mês de março. 45,7 milhões. São 23,6 milhões via operadoras de pequeno porte e 22,1 milhões via as grandes operadoras. O que esperamos? Uma consolidação que já está em curso. Esses pequenos provedores, a grande maioria vai desaparecer. Em torno de 90% disso aí desaparece. Desaparece por N razões. Algumas razões são problemas trabalhistas, problemas tributários, falta de capacidade financeira para investir, falta de concorrência, não vai conseguir concorrer, não tem capacidade para concorrer com as grandes empresas que estão aí abocanhando o mercado de fibra, que é Oi, Vivo, a própria Claro, a TIM. Então elas terão dificuldade de concorrer com estas empresas. Então 90% disso aí pode ter certeza que vai desaparecer. Vai desaparecer também por conta de uma consolidação do setor do mercado de fibra. Vai haver uma consolidação e boa parte delas desaparece. Agora, no caso da fibra, veja, a gente fala em 45,7 milhões de banda larga fixa. Aí você dá o recorte de fibra, esse número cai para 32,2. 32,2 milhões é fibra ótica. Então dá para dizer que 13,5 milhões é aquela velha internet. 13,5 milhões é a velha internet, 32,2 milhões a nova internet, que é a fibra ótica. Quando a gente joga o zoom nesse segmento da fibra ótica, o que é que a gente vê? A gente vê aí, tirando o Oi, que tem 6 milhões de clientes conectados, tirando a Vivo, que está com 6,5 milhões de clientes conectados, quer dizer, aqui é banda larga. Na banda larga, claro, tem 9,7 milhões de clientes, a Vivo tem 6,5 milhões de clientes e a Oi 6 milhões. Quando você olha para fibra, aí esse número da Vivo cai para 5 milhões e 200 mais ou menos, a da Oi cai para 4 milhões e 200 mais ou menos. São os números de fibra ótica, ok? De fibra ótica. E aí quando você vai ver vamos dizer assim, as demais concorrentes, nos salta aos olhos que em terceiro lugar já aparece a IB Fibra, dona da Aloha, A Aloha, antiga EB Fibra, A Aloha, que pertence à IB Capital. Eles estão com 1,4 milhão de clientes conectados. Depois deles vem a Brisanet com 1,1 milhão. Depois, na sequência, vem a Desktop com 955 mil. Depois a Algar com 789 mil. E na sequência vem a Vero com 763 mil. E depois vem a TIM com 739. E antes disso, a gente tem também a Claro aí na frente da TIM. Então, são números do mercado de fibra ótica, mas que mostra ainda uma dianteira muito grande de Vivo e de Oi nesse segmento. Agora, a Claro está com uma proposta robusta, arrojada de crescimento acelerado para os próximos anos e pode ser uma ameaça, sim, para aos planos, para os planos da Oi, porque a Oi nos parece estar pisando no freio, enquanto que os concorrentes no acelerador.
Não sei se você tem visto a temporada de balanços, os balanços estão vindo bons, o do Itaú veio excelente, o do BTG também veio positivo, veio com uma receita recorde e um ROI de 21%. O mercado de crédito congelou, é verdade, a indústria de fundos vem amargando aí saques brutais. Nos Estados Unidos, bancos regionais quebrando. Ainda assim, quando a gente olha para o setor bancário, a gente vê aqui no Brasil bons números e no caso do BTG, ele reportou uma receita recorde de 4,8 bilhões e um lucro quase recorde também no primeiro TRI. O bottom line foi de 2,26 bilhões, 10% maior que no mesmo período do ano anterior, e só não superou os 2,3 bilhões reportados no terceiro TRI do ano passado. A BTG Asset Management captou 12,5 bi, um volume substancialmente abaixo do quarto TRI dos 4 trimestres anteriores em função dos resgates que atingiram os fundos de renda fixas depois dos eventos das Americanas e da Light. O BTG agora tem custódia de 1,28 trilhão de recursos de terceiros, 23% mais do que um ano antes. Os números são bons do BTG, né? O Itaú também já tinha reportado valores positivos, né? Seguimos acompanhando a temporada de balanços, tanto aqui como nos Estados Unidos, ok? Tivemos aí uma primeira audiência em agosto do ano passado, da Vivo com a Anatel e a arbitragem. Não sabíamos o que aconteceu. De lá para cá, tivemos a informação que o relatório de gestão da Anatel passou a considerar uma perda de 40 bilhões por conta da arbitragem, dizendo que, no caso da Vivo, teria a pagar a Vivo 18 bilhões, no caso da Oi, 16 bilhões e da Claro, 6 bilhões. Pois bem, teve também, chegou ao nosso conhecimento, a primeira audiência de arbitragem envolvendo a Oi. A Oi teve a sua primeira audiência de arbitragem. E também há uma expectativa que a sentença parcial possa sair ainda antes do final deste ano. Vamos acompanhar este assunto. O que se sabe até aqui é que na primeira rodada do processo de arbitragem, cada instituição apresentou o seu olhar, né? No caso da Oi, no caso da Anatel, que teve como, vamos dizer assim, defensora a AGU, a Advocacia Geral da União, que defende a Anatel, e cada um colocou o seu ponto de vista, o seu olhar, o que um acha que tem a receber, o que o outro acha que tem a receber, e cada um com seus argumentos, né? Há um entendimento de que, pelo que se sabe, as partes concordaram com a possibilidade de uma sentença parcial. Essa sentença parcial ela vai delimitar os fatos que já tenham prescritos e também sobre outras questões jurídicas do processo. Não será ainda uma sentença final, mas ajudará as partes a fazer o dimensionamento do caso, pois dará uma perspectiva do que vem pela frente, né? Essa expectativa, portanto, é de que haja uma parcial ainda este ano, porque em 2025 encerra o contrato de concessão e está todo mundo correndo para tentar ver se consegue chegar a algum acordo, um denominador comum no ano que vem, no mais tardar. Não será ainda, portanto, uma sentença final, mas isso vai ajudar a dimensionar o caso, né? A Oi pede originalmente à União uma compensação de 16 bilhões de reais, que é o número que apareceu lá no relatório de gestão da Anatel como perda possível, né? Mas o que se tem conhecimento até aqui dos bastidores é que estas cifras já estão significativamente maiores. Essas cifras já estão significativamente maiores. Depois de realizadas perícias e análises econômicas mais aprofundadas, alguns falam que este número poderia chegar a mais de 35 bilhões de reais no caso da Oi. Será que vai ser isso mesmo? Olha, só o tempo vai dizer, né? Então, vamos seguir acompanhando. O fato é que essas contas são realmente ainda muito, para nós de fora, muito
inconsistentes, né? O que se sabe é que nos dados preliminares da Oi estávamos falando em 16 bilhões, a Anatel dizia que não tinha nada a pagar, agora ela já admite que tem a pagar 16, pelo menos apresentou isso no seu relatório de gestão, mas fontes ouvidas aí, vamos dizer assim, nos bastidores, dizem que os números já estão muito maiores do que os 16 bi e que podem ultrapassar os 35 bilhões. Então, as cifras já estariam significativamente maiores depois das perícias e análises econômicas mais aprofundadas. A Anatel continua com aquela postura de não reconhecer as alegações da Oi, de toda a sorte já incorporou isso no seu balanço de gestão anual referente ao ano que passou. Né? Apareceram lá os valores de 40 bi de perda nas disputas arbitrais. O processo da Oi acontece na sequência da Vivo, cuja audiência foi realizada no ano que passou. O processo deve contar com uma sentença parcial sobre as questões de prescrições até o meio do ano, segundo fontes que acompanham o caso. Pois bem, vamos aguardar. Esse assunto arbitragem vai fazer muita diferença no, vamos dizer assim, no desenrolar dessa história das operadoras de telecom. Eu sempre ouço dizer, as empresas deveriam pagar pelos bens reversíveis, esses bens reversíveis valem mais de 100 bilhões. Olha, tudo isso é aquela coisa das conversas improváveis. É preciso botar no papel quais são os bens reversíveis, máquinas e equipamentos, esquece, isso aí é peça de museu, não serve para mais nada. O que tem valor, ao meu ver, são os cabos de cobre e os imóveis. E aí tem que ver o que é que está catalogado, porque muita coisa, pelo que já se sabe, ou foi vendido, não foi acompanhado, não foi registrado, e aí como prova, né? Então, esse é um outro problema. De toda sorte, nosso entendimento é que quando se fala em universalização das telecomunicações, nossa posição é muito clara. As operadoras de telecom pagaram desde a privatização 231 bilhões de reais aos cofres públicos. Dinheiro que saiu da sua, da minha, da nossa carteira, porque isso foi pago em contas de telefone e de internet. Telefone fixa, móvel e internet. Ora, saiu do nosso bolso para o caixa das empresas e saiu do caixa das empresas para os fundos setoriais de telecom, que juntos somam exatamente 231 bilhões de reais em todos estes anos. Este dinheiro deveria ter sido usado para fazer com que a comunicação fosse de qualidade nas regiões mais pobres, mais carentes, né? Para que a internet fosse a melhor possível em todo o país. Tudo isso seria estratégico se tivesse sido feito, tudo isso teria gerado crescimento do PIB brasileiro, porque comunicação, internet de qualidade permite que a gente tenha, vamos dizer assim, uma melhor realidade do ponto de vista de acesso ao conhecimento, de geração de negócios, de interações, de produtividade, de rentabilidade, enfim, todo mundo estaria ganhando. A grande pergunta, portanto, que se faz é: o que os sucessivos governos fizeram com estes 231 bilhões de reais? Porque eles entraram no caixa do governo. É preciso saber para onde foram. E aí fica a grande pergunta, ok? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!